Vamos ouvir a palavra de Deus, dizendo assim: Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E Apocalipse capítulo 7, versículo 7 diz assim: Da tribo de Simões, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Isaque, 12.000. E no versículo 8 diz assim: Da tribo de Zabelon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000, assinalados. Foi assinalados esse povo dessas tribos que Deus deu para eles, nosso Senhor Jesus Cristo deu a tribo deles para eles sobreviver, né? E no versículo 8 diz assim: Depois disso vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo, língua, conservava-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestido de branco e as palmas da mão. E no versículo 10 diz assim: E brodavam em alta voz a salvação, a obra do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Está junto com o Cordeiro. E no versículo 11 diz assim: Todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, prostravam-se de faz em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: olha o que os povos diziam para adorar a Deus: Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, força a nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos repetir o que eles falavam, aqueles milhões de anjos, de gente vestido de branco que estava junto do trono, e diziam assim: Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E no versículo 13 diz assim: Então um dos anciões falou comigo e perguntou-me: Esse que está revestido de vestes brancos, quem são esses? Onde que vêm? O ancião perguntou, né? Agora ele vai responder. E no versículo 14 diz assim: Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. E ele me disse: Esses são os sobreviventes da grande tribulação, lavaram as suas vestes, os arvejaram no sangue do Cordeiro, no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então tudo de branco, tudo com a plenitude de nosso Deus. Nós temos que ser assim também, lavado no sangue do Cordeiro, para nós ter a salvação. E no versículo 15 fala assim: Pois isso estão diante do trono de Deus e servem dias e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará. Em sua tenda já não terão fome,
nem sede e nem o sol ou calor. Alguns os abraçava, alguns se abraçavam de tão contente dele estar lá. E no versículo 16 diz assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda lágrima de seu olho. Agora vamos para o versículo 8, né? Diz assim, e no versículo 8 do capítulo 1 diz assim: quando enfim abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, cerca de meia hora. Ficou silencioso o céu porque é o sétimo, acho que é o último selo. E daí disse: eu vi os 7 anjos que assistiam diante de Deus, foram-lhe dados 7 trombetas. Que as trombetas que vão cantar a hora que o Senhor vir, né? E no versículo 3 fala assim: adiantou-se outros anjos após ser junto ao altar com os querubins de ouro nas mãos, foram-lhe dados muitos perfumes para que oferece com a oração de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. É muito bonito o céu, viu? Quando a gente for para o céu, a gente vai ver coisa mais linda do mundo que Deus dá para nós. E no versículo 4 fala assim: a função dos perfumes subiu às mãos do anjo, como os oração do santo diante de Deus. E no versículo 5 diz assim: depois disse o anjo, tomou a tiribulo, encheu de brasas o altar, lançou-o por da terra, houve trovão, vozes, relâmpagos e terremotos. O poder de Deus, né? E no versículo 6 fala assim: então os 7 anjos que tinham as trombetas preparam-se para tocar. Oh, glória ao Senhor, glória a Deus. E no versículo 7 diz assim: o primeiro anjo tocou suave seravia o fogo misterioso, com sangue foram lançados à terra e tornou-se uma terça parte da terra em uma terça parte das árvores e toda a erva verde, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nosso Senhor Jesus Cristo diz assim no versículo 8, fala assim: o segundo anjo tocou, caiu então no mar uma que grande montanhas andar do fogo, transformou-se em sangue, uma terça parte do mar. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo está lá no trono, ouvindo e vendo tudo essas partes que nós lemos aqui na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos nós, ama você, ama todos aqueles que crê. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus Cristo nos ama. Amém.